Eu vou confessar que eu já duvidei desses recursos do Excel e do quanto eles podem nos ajudar no dia a dia. Função C, condicionais, lógica, né, o desenvolvimento do raciocínio, são tópicos abordados tanto para a galera mais avançada quanto para quem está começando agora. Mas o melhor de tudo é que vocês já estão nesse vídeo e nele eu vou explicar direitinho como é que a gente constrói o raciocínio para fazer o Excel pensar e tomar as decisões por nós. Vamos nessa? Fala galera, Klinsmann aqui e hoje nós vamos fazer o Excel trabalhar por nós. Eu vou passar aqui pelos fundamentos para que a gente consiga criar esse tipo de raciocínio. Para isso, bolei aqui dois exemplos, duas mini ferramentas, uma sobre orçamentos, né, para a gente ver se gastou mais ou menos do que deveria, e outra sobre uma simulação de um professor, onde ele tem que analisar mais de um critério, né, múltiplos critérios para tomar uma decisão. Então vamos para a tela do Excel aqui e vamos começar com os operadores. Aqui! Então tá, pessoal, começando do começo, né, o primeiro fundamento é a gente saber quais os operadores lógicos existem. Tá? Então aqui a gente vai estar comparando coisas, comparando cenários, e a gente precisa de símbolos ou operadores para comparar essas coisas. Então indo na lista aqui um por um, o sinal de igual é para a gente comparar quando uma coisa é igual a outra, o símbolo de maior quando for maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, ou diferente. Então, tabelinha simples aqui de operadores, porque a gente vai fazer comparações. A partir dessas comparações, a gente vai chegar em duas possíveis respostas, né? Que são o que a gente tem aqui embaixo como valores booleanos. Ou é verdadeiro, ou é falso. Da mesma forma que a gente tem tipos de informação, né? Texto, data, número, hora, a gente tem valores booleanos que assumem simplesmente o valor de verdadeiro ou falso, e são eles que a gente vai usar no próximo tópico agora, que são os testes lógicos. Agora que vocês vão começar a entender como o Excel pensa por nós. O que são testes lógicos? Testes lógicos nada mais são do que comparações, né, verificar critérios, testes que a gente vai estar fazendo para ver se determinados critérios são satisfeitos. Né? Então, quando a gente aplica um teste lógico, a moral dele é que, como resposta, vai resultar ou vai sair verdadeiro ou falso, né? Que são as duas variáveis, valores booleanos que eu falei ali antes para vocês. Então a gente tem que saber que nos testes lógicos vamos fazer uma comparação qualquer entre texto, entre data, entre número, qualquer coisa, e a resposta, o dado de saída é verdadeiro ou falso. Simples assim, tá? Então o exemplo que a gente tem aqui, sim com segundas intenções, é a pergunta abaixo. Você já está inscrito no canal? Se não tiver inscrito, clique em se inscrever, ativa as notificações, deixa um joinha. E vamos voltar para o exemplo. Voltando para o exemplo, a gente tem duas opções, né? Você já está inscrito no canal, então eu botei duas opções. Não estou ou sim, já estou. Então eu deixei pronto o mesmo texto aqui do lado, porque eu quero fazer uma comparação. Então, para fazer uma comparação, ou o primeiro teste lógico, a gente começa com o símbolo de igual. E aí eu quero ver o seguinte, esse carinha de cima aqui, ó, sim, já estou, que está em verde, é igual a esse meu carinha da esquerda, esse sim, já estou, que está aqui do lado? Lembrando que o primeiro igual é só para a gente falar para o Excel que a gente vai estar iniciando uma ordem, uma instrução. Quem não lembra disso, eu vou deixar o link da aula anterior que falava sobre funções. Então, nesse caso em específico, o primeiro igual só está falando Excel, eu vou te dar uma ordem. Tudo depois desse igual já é a ordem que a gente está dando. Então, tendo feito essa ressalva, que ordem eu estou dando, né? Eu quero saber se o D3, que é esse sim já estou verdinho, é igual ao C6, esse sim já estou aqui da direita. Se eu der um Enter, ele deu verdadeiro. Por quê? Porque esse texto é igual àquele de cima. Só que eu quero fazer outro teste também, outro teste lógico. Eu quero ver se aquele sim já estou ali de cima, ele é igual a esse não estou aqui da direita. Então, cliquei no de cima, vou dar um igual, esse carinha do lado agora. Quando eu der Enter, vocês estão vendo que um deu verdadeiro e outro deu falso. Porque o único que deu verdadeiro é o sim já estou, que é igual à opção de cima. Só que, vamos fazer um teste agora. Se eu mudar a opção aqui para baixo para não estou, inverteu a resposta, né? Então o que está acontecendo aqui? Um raciocínio já está, digamos assim, espremido da nossa cabeça e inserido no Excel. Então ele ainda não está tomando decisões, mas ele já está verificando o que a gente está pedindo para ele verificar, que é o primeiro passo. Então o teste lógico é a primeira semente, é o tijolinho, é o núcleo, né, a unidade principal de qualquer relação, né, comparação lógica que a gente vai estar fazendo de agora em diante. Ok, então sabendo o teste lógico, estamos prontos para ver a questão da função C. A função C é uma das funções condicionais que existem no Excel, e uma função condicional quer dizer que ela está atrelada a alguma condição, né? A gente fez testes antes. Algumas coisas darão verdadeiro, algumas coisas darão falso, e a função C nos permite tomar, digamos assim, rumos distintos ou fazer escolhas distintas dependendo da resposta que der. Então, para ficar um pouquinho mais visual, eu preparei aqui embaixo tanto a sintaxe
da fórmula, quanto uma questão visual da resposta ou do funcionamento dela, tá? Então a primeira coisa que a gente tem aqui na função C é o teste lógico. Então a gente sempre vai começar no primeiro argumento fazendo um teste lógico, tipo aqueles que a gente fez em cima. Isso é igual àquilo, isso é menor que aquilo, esse é diferente do outro, né? Lembrando que todos os testes lógicos retornam em verdadeiro ou falso. Então o primeiro argumento, não é à toa que o nome dele é teste lógico, é para inserir alguma coisa que retorne verdadeiro ou falso. Uma vez o Excel, a gente tendo inserido esse teste lógico e o Excel tendo pensado, opa, isso é verdadeiro ou isso é falso, a gente pode sempre se lembrar dessa imagem que tem aqui. O nosso teste, né, o azulzinho aqui, o primeiro argumento, ele é um teste, ele é uma comparação. Se der verdadeiro, né, tanto que o próximo valor, o segundo argumento é valor se verdadeiro, então se aquele nosso teste deu verdadeiro, vai acontecer, no caso aqui, a opção A. Da mesma forma que se aquele nosso teste lógico deu falso, ele vai seguir o argumento vermelhinho aqui, que é, opa, deu falso, então faz o que está descrito em B. Então todo teste lógico, ele conduz para dois fins, ou é verdadeiro ou é falso. A diferença do teste lógico, e é por isso que ele está inserido na função C, é que a função C se apropria dessa resposta e a gente segue um rumo ou outro, né, dentro dos critérios, dos argumentos que a gente botar na função. Então agora que a gente já sabe tanto o que é um teste lógico quanto o funcionamento da função C, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Então o que eu quero fazer aqui? Primeiro eu vou criar a função C, e aí o primeiro argumento é o teste lógico, então eu quero comparar alguma coisa. E nesse caso eu quero comparar o quê? Se esse carinha colorido aqui de cima, ele é igual ao texto, por exemplo, sim, já estou. Né? Aquilo ali é uma pergunta se a pessoa já está inscrita. Então eu vou fazer um teste. Aquele carinha de cima é igual a sim, já estou? E se for sim, se der verdadeiro, se aquela opção for sim, já estou, ou seja, a pessoa já estaria inscrita, o que eu poderia botar aqui? Muito obrigado. Encaminhe este vídeo para um conhecido. Essa é a opção que eu quero que o Excel apresente se aquilo for verdadeiro. Só que se for falso, né, ou seja, a opção ali de cima não for sim, já estou inscrito no caso, né, vai ser a opção não estou porque eu sei que só tem duas. Então se ele não está inscrito, eu vou botar aqui, ó, por favor, se inscreva no canal e me ajude. São essas as duas opções. Então, primeira coisa, eu fiz um teste lógico comparando se o D3, que era aquele carinha de cima, era igual a sim, já estou. Se for, ele vai mostrar um texto, se não for, ele vai mostrar outro. Então, olha só vamos centralizar aqui, ó. Como aquele cara de cima não é igual a sim, já estou inscrito, ele está falando, por favor, se inscreve no canal e me ajude. Se inscreva no canal e me ajude, né? Agora, se essa opção for sim, já estou, ele mudou ali para baixo. Muito obrigado, encaminhe esse vídeo para um conhecido. Então, o que o Excel está fazendo? O que eu quis verificar, eu já botei aqui para o Excel. Então, neste momento, eu não preciso, ou de agora em diante, não preciso mais me preocupar com a lógica. A ferramenta já está feita, né? O instrumento de análise já está feito. A única coisa que vai variar, sim, é o dado de entrada, que é essa opção que tem aqui em cima. A pessoa já está inscrita ou não, vai mudar a opção aqui embaixo, né? Então a função C é assim. Ela pega um teste lógico, se verdadeiro ela vai para um lado, se falso ela vai para o outro. Né? E o que ela vai fazer é o que a gente determina. Pode ser um texto pronto, que nem eu fiz aqui, pode ser que faça uma outra função, pode ser uma outra função C ali dentro para analisar outros critérios. Né? Então esse é o embrião das ferramentas que as pessoas criam no Excel. E falando em ferramentas, vamos criar nossa primeira ferramenta aqui sobre um orçamento mensal. Ok, estamos aqui na ferramenta de orçamentos, tá? Então o que eu criei aqui? Criei uma linha com o saldo anterior, né? Que digamos que o ano passado, ali 2022, acabei com R$12.000 na conta. E aqui a gente tem uma série de entradas e saídas ao longo do mês de janeiro de 2023 e aqui um total, né? Eu comecei o ano com 12 mil no caixa, gastei coisas, ganhei dinheiro e estou finalizando com outro valor. Então como é que eu posso utilizar a função C para, além do próprio número, né, me ajudar, me dar uma dica? Então o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso aqui nessa observação criar uma função C, vamos botar aqui ó, C, que verifique o meu saldo. Então o que eu quero fazer aqui? O meu saldo é esse carinha aqui que deu R$1.000, certo? Então eu quero saber se aquilo ali é maior ou igual a zero. Se o meu saldo é maior ou igual a zero, ou seja, positivo, eu vou escrever aqui, por exemplo, tudo sob controle, certo? Só que se aquilo não der maior ou igual que zero, ou seja, se aquilo der negativo, eu quero escrever aqui, devemos tomar cuidado. As finanças não vão bem. Ou seja, estou comparando o meu saldo do mês e estou dando duas opções. Opa. Então olha aqui, ó, como está verdinho, né, R$1.000, tudo sob controle. Só que olha aqui, vou simular um pouco. Aqui eu tenho um recebimento que foi de R$4.000 no mês. Só que vamos supor que o cara não me pagou, não sei o que, em vez de 4.000 eu só recebi R$500. Então olha só, além de eu não ter recebido tudo aquilo, o próprio saldo do mês já deu negativo, né? Deu menos 2.500 ao invés de 1.000 positivo.
E aí o Excel também já está falando para nós, devemos tomar cuidado, as finanças não vão bem. Então isso é um outro formato, e aqui tá a lógica. Claro que a gente tem todas as informações aqui, só que no dia a dia, né, dashboards, painéis gerenciais, a gente só está preocupado com a resposta daquilo. A fase operacional de criar as ferramentas, que é esse exemplo que eu estou fazendo aqui, uma vez vencida, deu. Tu só vai revisitar se tu precisar atualizar alguma coisa, porque depois disso feito, tu só vai se concentrar nos campos, né? Opa, observação. Devemos tomar cuidado. Então, meu Deus, o que aconteceu? Eu tenho que gastar menos, tenho que ganhar mais, né? Da mesma forma que aquele recebimento mudou. Aqui tem uma parcela 1 aqui que eu chamei de R$8.000. Se essa parcela não for 8.000, for R$2.000, né, negativos, aí tô sobrando. 3.500, tudo sob controle. Então o raciocínio aqui já está feito, porque a gente estava comparando a única coisa se o meu saldo era maior ou igual a zero. Então aqui tudo tranquilo. Literalmente, como escrevemos, tudo sob controle. E lembrando que isso aqui que a gente está fazendo, a criação de ferramentas, na minha humilde opinião, é a maior força do Excel. Né? A gente tem dois jeitos de usar o Excel ou ferramentas a nosso favor, que um é criando ferramentas, né, utilizando coisas para popular, para alimentar de informação, e a gente vê algumas coisas futuras, ou, né, dashboards, painéis gerenciais, que é olhar para trás, analisar o nosso histórico e ver o que aconteceu. Né? Nesse caso aqui, a gente está utilizando ele para uma ferramenta, digamos assim, de agora em diante. Né? O que eu faço com essa informação? Tudo sob controle? Não está tudo sob controle. Né? Então, criar ferramentas é o que eu acho a coisa mais importante do Excel. Opa, pausa aqui só para um lembrete. Na descrição vai ter um grupo de WhatsApp, onde eu mando conteúdos semanais, tanto os vídeos aqui do canal quando saem às quartas-feiras, quanto outras dicas para produtividade para quem tiver interesse. Então o link vai estar na descrição. Se vocês estiverem a fim de receber esse tipo de conteúdo, por favor, considerem entrar no grupo. Agora, pessoal, segunda ferramentinha, só para a gente ver múltiplos critérios, é um exemplo de um professor. Então o que eu botei aqui? Ó? A gente sabe que quando a gente tem que ir para aula, seja na escola, seja na faculdade, pós-graduação, qualquer coisa, existem notas, né, que a gente tem que atingir e existe a frequência mínima, né? Dependendo do professor, e é esse o exemplo, né? A gente tem uma frequência mínima a atingir e uma nota mínima a atingir. Tem alguns professores, que eu chamei aqui de professores firmes, né? Que ambos os critérios devem ser satisfeitos, né? Ambas as condições devem ser satisfeitas. Então, para o professor firme, tu tem que passar de média na prova, ter a nota e também tem que estar presente. Só que também fiz um exemplo um pouquinho mais tranquilo aqui, que é o professor relapso, né? O professor relapso é tipo assim, um pouquinho mais frouxo, tipo, ou tu passou na média, ou tu não precisa passar na média, mas se tu veio em todas as aulas, tá beleza. Então, o que é o exemplo aqui, a personificação dessa segunda ferramenta, é seguir vendo as condicionais do Excel, porque agora, ao invés da função se, a gente tem a função e a função ou, né? E como seguem, né? Como segue o padrão das funções lógicas, né, e condicionais, tanto a função e quanto a função ou vão retornar, que é nenhum teste lógico, em verdadeiro ou falso, né? A diferença é, a função e vai resultar em verdadeiro se todos os critérios forem satisfeitos. Se um for satisfeito e outro for satisfeito. Se os dois forem, ele retorna verdadeiro. Já a função ou é o contrário. Na verdade, não é o contrário, né? É uma outra forma. A função ou é, pelo menos um critério deve ser satisfeito, né? Então, se pelo menos um dos testes lógicos que eu faça der verdadeiro, ela já vai retornar verdadeiro. Então, a diferença é que um é todos e o outro é pelo menos um. Vamos fazer a função e, que é simplesmente e. A gente pode ver aqui que o argumento dela é teste, né? Lógico 1, lógico 2, lógico 3, lógico 4. Se eu não me engano, o limite são 32 testes lógicos aqui dentro, mas se a gente está usando 32 dentro do e, alguma coisa está errada, tá? Daria para escrever de outra forma. Mas vamos lá. Eu, nesse caso, estou fazendo a conta do professor firme. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber se a frequência atingida do aluno é maior ou igual à frequência mínima. Esse é um teste lógico. E o outro teste lógico, eu quero saber se a nota atingida é maior ou igual que a nota mínima. Estou fazendo dois testes, né? Se os dois resultarem em verdadeiro, né, individualmente dentro da função e, a função e vai retornar verdadeiro. Então, olha só, aqui deu verdadeiro porque as duas foram satisfeitas. A função ou é a mesma coisa, são os mesmos argumentos, o que vai mudar é a resposta caso seja diferente, né? Então, vamos fazer aqui a função ou, que eu quero saber se a frequência atingida é maior ou igual à frequência mínima, que é o primeiro teste, e o segundo teste é se a nota atingida é maior ou igual à nota mínima. Aqui deu verdadeiro também, por quê? Na função e deu verdadeiro, porque as duas foram verdadeiras, todas no caso, né, ambas, e aqui na função ou também deu verdadeiro porque pelo menos uma foi verdadeira. Só que olha só, eu vou mudar a frequência atingida agora para algo menor que 75%, isso aqui vai ser 60%. Ao botar 60%, a gente pode ver que a função e já deu falso, porque não foram todos os critérios satisfeitos, foi um só. Só que a função e
pressupõe que todos deem verdadeiro, né? Já a função OU, por que ela seguiu dando verdadeiro? Porque a nota atingida foi atingida, né? A nota do aluno foi maior que a média, então pelo menos um critério está satisfeito. Então por isso que ela dá verdadeiro, certo? Então só para a gente utilizar esses resultados da função E e da função OU dentro de uma função C, vamos seguir um pouquinho o raciocínio. Ao invés de verdadeiro ou falso, eu quero que a função diga se o aluno foi aprovado ou reprovado, né, para cada tipo de professor. Então, olha só, aqui eu vou fazer uma função C. Qual que é o primeiro argumento da função C? É um teste lógico. Só que aqui vamos abrir um pouquinho a mente. Um teste lógico, o que importa não é o teste em si, o que importa é a resposta dele. Então, na função C, esse teste lógico, ele quer saber, esse teste deu verdadeiro ou falso? Como eu já tenho meu teste pronto aqui do lado, eu vou só clicar aqui, né? Então, como eu sei que a resposta já é verdadeiro ou é falso, né? Dependendo das configurações ali em cima, o teste já está pronto, então não preciso reescrever ele aqui dentro. Então, beleza, fiz um teste. Se der verdadeiro, eu quero que o aluno esteja aprovado. Se der falso, eu quero que o aluno esteja reprovado. Foi. Então aqui está reprovado. Eu vou copiar essa fórmula e vou colar aqui embaixo porque ela tem a mesma estrutura, né? Se eu der 2 cliques aqui, eu vou estar me referindo a esse verdadeiro aqui da função OU, porque eu estou usando a célula do lado. Então olha só, na função E deu falso e por consequência o aluno foi reprovado porque só um dos critérios foi atingido, que foi a nota. A frequência não foi. Já para o professor aqui, que eu chamo de relapso, deu verdadeiro e por consequência... Opa, tá faltando o status aqui. Ele foi aprovado. Por quê? Porque pelo menos um critério foi atingido. Vou mudar aqui só para a gente ver a diferença, tá? Agora ele não tirou 7, não tirou 8,5, ele tirou 2. Foi muito mal. Obviamente, ele está reprovado tanto pelo professor relapso quanto pelo professor firme. Porque a frequência está abaixo e a nota está abaixo. Se a frequência agora sobe para 80, ele vai ser aprovado pelo professor relapso, porque pelo menos um foi satisfeito, né? E o professor firme não aprovou, porque justamente o mesmo motivo só está 1. Só que agora, se a média aumentar aqui para 10, ele está aprovado nos 2 cenários. Então, com isso, galera, a gente aprendeu a usar operadores lógicos, né? Testes lógicos, funções condicionais, a função C, função E e função OU. E é a partir desse tipo de raciocínio, né? Vocês viram tanto no exemplo do orçamento, que já deu uma mensagem ali, quanto na brincadeira dos inscritos, né, verdadeiro ou falso, quanto aqui no final na ferramenta do professor, o raciocínio, a gente já está livre de raciocinar, né, a lógica já está no Excel. O que vai depender são os dados de entrada, né? Então, no caso do professor, ele tem que aplicar a prova, ele tem que pegar o resultado e tem que preencher no Excel, né, lançar no nome do aluno e a nota. Mas depois disso, o Excel já diz se ele foi aprovado ou reprovado. Então, com isso, a gente ganha escala, ganha produtividade, né? E assim que a gente faz o Excel pensar por nós e tomar decisões por nós, só que lembrando, as decisões que a gente escreveu ali dentro. Assim, então, pessoal, a gente conclui a 4ª aula de um total de 16 desse mini curso que eu estou postando aqui no YouTube. Vou deixar aqui o link da playlist, né? Essa é a número 4, então já tem 3 para quem de repente não assistiu poder assistir. Né? Então, espero ter conseguido contribuir. Acredito que a gente tendo passado passo a passo, vocês podem voltar, rever o vídeo, né? O que são operadores, os testes lógicos e como é que a gente aplica, né, eles para que o Excel pense e tome decisões por nós. Lembrando que é a gente que escreve essas decisões, ele não pensa nada sozinho. Uma vez a gente tendo escrito, ele faz aquilo que a gente escreveu. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam, como eu escrevi aqui no banner, agora eu tô vendo o banner aqui em cima. E é isso, espero que tenham gostado e até semana que vem.